Eu sou o Luiz Raimundo. Como vai? Muito bem. Obrigado aí. Valeu. Abraço, Luiz. Um abraço, Luiz. Um abraço, Sérgio. Perfeito. Podemos, então, começar, né? Bom, senhores, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinário O Papel do Porto do Itaqui no desenvolvimento do corredor no Centro-Norte, que é o segundo webinário que a ADECOM promove em parceria com o Porto de Itaqui e a Andimap. Uma ação de um total de 5 webinários que antecedem o Roadshow Integração e Desenvolvimento do Corredor Centro-Norte, que será realizado a partir de 14 de junho até 7 de outubro. Uma das metas da ADECOM, buscando cumprir seu objetivo junto às comunidades servidas pelo corredor, é a de realizar estudos que possam aferir o papel do porto e da ferrovia como indutores de desenvolvimento, de forma que possamos vir a contribuir com sugestões de políticas públicas em favor desse ambiente. Dessa forma, buscamos, com esse segundo webinário, dar o pontapé inicial a uma questão que é muito cara para o presidente Ted Lago e toda a sua equipe, que é entender a dinâmica dos investimentos no Itaqui sobre as áreas de influência do corredor, ou seja, quais os reflexos desses investimentos para o cotidiano das pessoas e empresas nos municípios e estados que se interrelacionam com o porto, né? Com o porto, com a ferrovia, o caminhão, o comércio local e outros, né? Isso vale para o combustível, para o granel sólido, para a celulose, mas escolhemos aí, nesse primeiro momento, a cadeia produtiva do fertilizante, né? O aumento da produtividade do agronegócio demanda mais adubo, mais combustível, gera renda e movimenta a economia. São reflexos positivos que podem passar desapercebidos, mas que se originam muitas vezes nos investimentos públicos e privados nas instalações do porto. Portanto, é com muita alegria que a ADECOM promove esse evento em parceria com o Porto de Itaqui e a Andimap. Hoje temos aqui como debatedores o Dr. Jailson Luz, diretor de Planejamento e Operações da EMAP, para falar dos reflexos dos investimentos portuários realizados e a realizar pelo Porto de Itaqui e sua influência sobre as cadeias produtivas na dinâmica dos negócios no corredor Centro-Norte. Na sequência, vai se pronunciar o Dr. Ricardo Tortorella, que é diretor executivo da ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. A ANDA tem mais de 50 anos de atividade, foi e é responsável pela regulamentação do setor, carregando essa bandeira da utilização de adubos na produção agrícola. Portanto, o Dr. Ricardo discorrerá sobre o mercado de fertilizantes. Fechando o painel, falará o Dr. Sérgio Dizem, que é diretor de Políticas Agrícolas e Informações da CONAB, com a temática do comportamento da produção agrícola, realidade atual e tendências a curto e médio prazos no corredor Centro-Norte. E com isso aí eu agradeço a todas e todos, né, pela presença. Estou vendo aí o Raul também. Obrigado aí pela presença, Raul. Com a palavra aí o doutor Jailson da EMAP. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o Porto. A ADECOM já é uma velha conhecida nossa. Eu mesmo, ali pelo lado de Palmas, Mato Grosso, já fiz várias apresentações, já participei de vários eventos com vocês, como aqui também em São Luís. E é um prazer e cumprimento todos na pessoa do nosso queridíssimo doutor Aloísio. Bem, em 2015, quando nós chegamos aqui no Porto, TED, com sua equipe, a gente tinha um desafio de transformar a EMAP numa empresa pública, mas com uma governança e uma cabeça voltada para o mercado e principalmente voltado para atender da melhor forma possível os nossos clientes. Encontramos uma empresa organizada, mas ela não tinha um planejamento estratégico. E, a partir desse momento, nós conseguimos formular um planejamento estratégico dentro das ferramentas de planejamento que já existiam, com o Plano Mestre, que estava desatualizado, como também o PDZ,
E, a partir daí, nós traçamos uma estratégia através desse plano estratégico, que era identificar quais eram as áreas que nós tínhamos de disponibilidade e a vocação do próprio porto. A gente já sabia de imediato que o porto tinha uma vocação muito forte para o granel, seja ele líquido ou ele sólido e voltado mais para o lado do grão, em função do Tegran, que tinha sido licitado em 2012 e estava entrando em operação naquele ano ali, em março, mais precisamente de 2015, atracou o primeiro navio para o 103 para operar com o Tegran. Até então, nós tínhamos o sistema da VLI, que operava no 105, com grãos, e nós colocamos um segundo sistema em operação. E, diante desse planejamento, a gente verificou o seguinte: tinha um tripé muito forte, um que era o grãos, o outro que era a parte de líquidos, e o terceiro que nós identificamos como grande potencial, que era o fertilizante. Já existia um contrato antigo, uma concessão, foi a primeira concessão de arrendamento da EMAP, que era com a Companhia Operadora Portuária do Itaqui. Isso remonta lá em 2002, quando o Itaqui movimentava 30, 40 mil toneladas de fertilizante, e até então esse projeto não tinha sido ainda colocado de pé. A diretoria da COP, na época, tinha passado por alguma mudança, apresentou esse projeto, nós começamos a trabalhar em cima dele, junto com a SNP e junto com a ANTAC, para colocá-lo de pé, e aí começou a se trabalhar no projeto que, há 3 anos atrás, ele teve o ok e já começou a sua implantação. Ao longo desse período, dentro desse nosso planejamento e nesse tripé, a gente viu a soja dar um pulo, um salto muito alto. O fertilizante, ele veio também numa crescente, tanto é que ano passado, ainda sem estar com uma operação mecanizada, com o projeto da COP de pé, foi o ano que nós mais movimentamos fertilizante. E só no anúncio de sair de uma operação mecanizada e que teria um projeto de fertilizante estruturante, esse volume do fertilizante automaticamente ele saía. Ele estava numa média entre 1.400.000 e 1.500.000 por ano. Isso já estava estagnado ao longo de uns 3 anos. E, de uma hora para outra, ele deu um salto para 1.900.000, chegando a 2.300.000. Existe a expectativa de que, com esse projeto, depois de maduro, o número ultrapasse os 3.200.000 toneladas ano. E aí não é só passando pelo projeto mecanizado, mas também fazendo ele de forma manual, que a gente chama de manual, tirar do grave, colocar na moega, e moega caminhão. O que é que trouxe de bom nesse projeto e nos outros projetos? Na retroárea do porto, ou na área de influência, e aí a nossa área de influência, você tem o Pará, Tocantins, Goiás, parte do Mato Grosso, Piauí, Bahia, nós conseguimos, e Goiás, não posso esquecer do Goiás, nessa área de influência, houve muitos investimentos em função do recebimento do líquido, do recebimento do grão, a exportação do grão pelo Itaqui, e agora com o fertilizante. Do fertilizante já tem uma derivada, e a COP já está estudando fazer uma implantação de um terminal que a gente chama na Interlândia, que seria no terminal de Palmeirante da VLI, um armazém para aproximadamente 60.000 toneladas estática. E dali, provavelmente, vai ter também investimento em misturadoras, e esse volume tende a ser crescente. Então, vejamos aqui, não tinha nenhum terminal no Itaqui, nós operávamos com as misturadoras que estavam instaladas ao redor do porto, ali próximo do porto, num raio até de 20 quilômetros, e movimentávamos 1,5 milhão e levando para outros estados. A partir do momento que tem a indicação de implantação de um sistema, esse número já passa para 2 e alguma coisa. E também já está viabilizando uma nova fonte de armazenagem dentro da Interlândia, que até então não se discutia. O interessante, o projeto que foi iniciado com fertilizante, ele não previa moega ferroviária. No meio do projeto se identificou a necessidade de ter essa moega ferroviária e já foi colocado o investimento dentro do projeto sem
pedir equilíbrio financeiro do projeto, ou seja, do arrendamento. Então, tem total confiança de que a ferrovia ela serve de um escoadouro muito grande, e esse é um dos nossos diferenciais. Hoje, o Itaqui ele chega com ferrovia Vale VLI, através da Ferrovia dos Carajás, e com a Transnordestina. E boa parte do nosso volume hoje ele está sendo transportado por ferrovia. Então, a Interlândia, e atendendo toda essa espinha dorsal da Norte-Sul, ela é muito importante para o Itaqui como uma da conexão. Primeiro, porque o porto é um ativo de passagem, todo mundo sabe disso. Um outro grande vetor de desenvolvimento dos portos são as suas conexões logísticas. E aí hoje nós temos rodoviária e ferroviária, ainda não temos ainda um sistema de hidrovia, mas a ferrovia que nós temos, uma seguindo para o lado do Nordeste, chegando a Teresina e Fortaleza, que é o trecho mais produtivo da Transnordestina, e o outro ramal da Ferrovia dos Carajás se interligando a Norte e Sul em Açailândia, esse dá um potencial de movimentação de carga e de escoamento e recebimento absurdo. E hoje, como sempre o Ministério está em todas as reuniões ou eventos que eles estão, e sempre se fala de que a Ferrovia Norte-Sul hoje liga o Porto de Santos ao Itaqui ou vice-versa, isso já é uma realidade. E a nossa expectativa, dentro de todos os projetos que nós fazemos, é sempre pensando na relação de ferrovia tomando conta, no mínimo, de 60% a 70% do modal e o restante sendo abastecido pela rodovia. Então, assim, em Minas Gerais, nós estamos muito bem servidos. A nossa Interlândia hoje está sendo abastecida por nós via, dependendo da distância, mais por ferrovia, e esse é um fato que nenhum outro porto brasileiro tem. Santos está trabalhando muito bem lá no ramal interno deles, e tem várias ferrovias chegando, mas tirando Santos, tirando o Itaqui, eu não conheço um outro porto que tenha um potencial tão grande de se interligar ou uma conexão com a Interlândia com ferrovias como nós temos, e ferrovias de alta produtividade. A Brado também está fazendo um investimento em Imperatriz, que é uma cidade no sul do Maranhão, a segunda maior cidade do Maranhão, já aproveitando esse ramal da Rumo, que chega até Porto Nacional. Eles subiram um pouquinho, e em Imperatriz, ali eles vão se transformar num centro que eles vão decidir se esse container de exportação ou de importação vai vir de Vila do Conde ou do Itaqui, ou exportar por Vila do Conde, que aí vai tudo de vai via rodovia para Vila do Conde, ou colocar numa ferrovia chegando até os nossos terminais. Então, nós estamos muito bem servidos. Recentemente, agora, na sexta-feira passada, uma outra carga, que é o granel líquido, nós tivemos sucesso com o leilão na B3. Foram 4 lotes, 2 Greenfield e 2 Brownfield, que também parte dessa premissa de que boa parte desse combustível recebido pelos nossos 3 berços, que seriam os berços 104, 106 e 108, com conexão com todos os terminais hoje, e os terminais estão interligados, então nós temos uma flexibilidade muito grande. Hoje você pode receber 3 navios e eles fazerem transbordo entre eles e também transportar para os terminais. Esses terminais eles foram leiloados, dos 2 Greenfield e 2 Brownfields, e tem como também uma das molas propulsoras de incentivo à ferrovia. E então, assim, hoje, no porto, o AEMAP, o Porto do Itaqui, nós temos condições de expandir. Hoje nós estamos com aproximadamente 350 mil metros quadrados de área disponível para arrendamento, e no futuro até chegar a um volume de aproximadamente 1.260 mil metros quadrados de área, chegando no longo prazo. Mas quanto mais longo, porque a gente fala de longo prazo, mais a área molhada, mais caro fica. Mas nas áreas que nós temos hoje disponível, ainda existe espaço para projetos. Estamos trabalhando com
os EV-Test já têm identificado alguns projetos bastante interessantes. E a nossa distribuição de carga hoje está basicamente voltada assim, no granel sólido está lá com seus 65%, o granel líquido com os 29%, 30%, e a diferença vai para a carga geral, que no caso é a celulose, né? Que está fazendo investimento num berço, que vai entregar esse berço, que seria o 99 no final do ano, e o armazém com capacidade para 70 mil toneladas estática de celulose até o final do ano que vem. Então, estamos num momento bastante auspicioso no Porto, com investimentos chegando, com o planejamento estratégico sendo concluído. Recentemente, tivemos nosso PDZ aprovado e foi um PDZ muito elogiado pelo mercado. Ele serve efetivamente de estudo para quem tiver interesse de conhecer o Porto, as potencialidades. Lá nós tratamos de todos os vetores que hoje a portaria que regulamenta o PDZ informa. Então, o que eu poderia inicialmente falar seria essas considerações, e fora isso nós temos certificações, somos certificados da 9.000, da 14, da 27, que foi a última que nós certificamos no meio da pandemia, que é a segurança da informação, e estamos trabalhando bastante forte na 45.000, que é de gestão de pessoas e a questão de segurança e saúde do trabalho. E nesse quesito, hoje, até na reunião do CAP, eu tinha colocado que, apesar da gente estar batendo os números dos anos anteriores, hoje, nesse trimestre desse ano, nós estamos 25% acima do trimestre do ano passado, que foi já um trimestre alto. Ano passado foi o ano que nós mais movimentamos, com 25,3 milhões, e nós estamos com 25% acima do primeiro trimestre do ano passado, e tem uma tendência a nós passarmos esse ano de 27 milhões. Então, estamos numa ascendência de recebimento de carga bem consistente. O Tegran, com a entrada do berço 100, que seria a segunda fase, ele sai de uma capacidade de 8, 9, 10 milhões para 15. Então, nós estamos hoje com uma estimativa de que o Porto pode escoar soja até o limite. Aí, isso é a nossa expectativa, algo em torno próximo de 20 milhões com os dois sistemas e os 3 berços, que seria o 105 administrado pela VLI Vale e o 100 e 103 pelo Tegran. Então, é isso que eu, a princípio, tenho para falar. Temos estudos também da Universidade de Santa Catarina, que nos entregou recentemente, que fala das nossas capacidades por berço, por tipo de carga, mudança de layout. Temos 40 plantas já com TR pronto para modificar todo o layout do porto. Então, daqui a alguns anos, o porto vai estar completamente mudado, até porque, com esses novos arrendamentos e com o maior volume de carga, a gente precisa dar resposta para os clientes, ser ágil, tanto em portaria, como na beira do cais, como administrativamente com sistemas modernos, sistemas caseiros. Ano passado também nós tivemos um sistema nosso patenteado, 100% da EMAP, 100% construído e desenhado por funcionários da EMAP. Então, a primeira palavra que eu tenho para falar do Porto do Itaqui e da EMAP seria isso, e fico aberto para os questionamentos e contribuir com o que for preciso aí. Obrigado. Jailson, obrigado aí, né? A gente vê que a equipe do Itaqui ela vem fazendo bem esse trabalho aí, o planejamento estratégico, né? Haja visto aí recentemente expansão do Tegran, a própria expansão da COP, tem terminal da Suzano, o leilão de arrendamento para as áreas de granel. Você vem a Santos Brasil, né? Tradicionalmente de container, né? E uma área aí vencida pela ultracargo, né? E uma coisa que eu acho interessante do Porto de Itaqui é que as pessoas muito focadas no agronegócio, né, elas veem o Itaqui como exportação, né? Exporta grão, exporta minério, e na verdade é o seguinte, tem a carga de retorno, né? Quer dizer, você tem o combustível, né? Produto que vem de fora, fertilizante.
Exatamente, o fertilizante. Tá? Então, o fertilizante, isso a ferrovia está pensando nisso, na carga de retorno. Exatamente, exatamente. Né? E aí uma atividade que depende muito do modal ferroviário. Né? Você até fez essa colocação que 70% ela focada no modal ferroviário hoje. Né? E aí me vem à mente aí a questão da pera ferroviária, né? Que daria muito mais agilidade, trazendo aí também a possibilidade da movimentação de contêineres, né? melhorando essa questão. Né? Mas esses eram os comentários que eu tinha para fazer. Eu vou passar a palavra. Só um minuto, mais um. Falando da pera, nós já temos estudos prévios feitos em parceria com a VLI, de uma pera norte e a pera sul. A princípio, a mais viável no momento seria a pera sul, e esse assunto ele está bem já adiantado com a VLI. Estamos tentando achar uma modelagem que caiba tanto na parte legal como também na parte financeira. Não, perfeito, é fundamental, né? Isso. Fundamental na área do porto, né? Muito obrigado aí. Então, vou passar a palavra aí para o doutor Ricardo, da Andar. Doutor Ricardo, por gentileza. Fica à vontade aí. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimento a todos que eu ainda não tive a oportunidade de estar juntos. Agradecer o convite aí da DECOM. Acho que é muito importante a gente ter a possibilidade de dividir um pouco aí de conhecimentos, e o que foi me encomendado e que eu pretendo trocar experiência aqui com vocês é, primeiro, tirar uma foto aqui, e o mais importante é compartilhar com vocês o momento que o setor fertilizante está vivendo hoje, né? Quer dizer, e até deixar aí uma boa discussão, quem sabe, para umas próximas para o Roadshow, para todas as oportunidades que tenhamos de aprofundar esse tipo de assunto. Eu preparei aqui meia dúzia de slides de suporte e no intervalo aqui, e não vou ocupar muito vocês para poder discutir no final. Mas vamos lá, trouxe aqui uns slides e acho que é o Renato, agradeço se puder jogar aí, vou falar um pouquinho em cima deles, né? Pode passar, Renato? E a gente começa por aí falando... Não, tinha um pouquinho antes aí, ele começava antes aí. Você começou no meio aí. Se puder voltar um pouquinho. Aí. Então, vamos lá. Pode virar aí. Aí, esse é o primeiro. Vamos para o segundo. Quem é a ANDA, só para situar, nem todos conhecem, a ANDA, né, Associação Nacional de Difusão de Adubos, cuidamos de fertilizantes, somos mais de 88 empresas associadas, 8 entidades regionais e nacionais, a Associação dos Misturadores, a Ibrafos e assim por diante, várias de nível nacional, Simprifert. Junto conosco estão mais de 90% das empresas do setor e mais de 99% da produção. Ou seja, o Roland já apresentou assim, a gente tem 54 anos de atuação no setor e no segmento, falando de fertilizante, somos muito fortes em estatística, modéstia à parte, a gente é bom e ajuda, inclusive a Conab, que está aqui conosco, fazemos vários coisas juntos. E o que eu quero registrar é que, efetivamente, a ANDA representa esse setor e esse segmento. A gente tem voz ativa nessa cadeia toda. Por favor, Renato. Falar um pouco da importância do setor. Próximo, por favor. Isso aqui é bem óbvio para vocês. Nos últimos 20 anos, o agro, como é que está crescendo? Todos aqui conhecem isso, mas só para não ter dúvida e a gente dar uma nivelada igual, né? Quer dizer, olha, a nosso PIB está puxado pelo agronegócio, emprego, renda, competitividade, inserção de Brasil no mundo, e isso tem acontecido. Se a gente olhar a área verde lá, a área plantada sequer dobrou, e a nossa produção de grãos, esses dados, falta 2020, 2021, a gente está indo aí
Conab aqui de novo, 275 para lá de 275 milhões de toneladas, e estamos esperando aqui 37, 38 já milhões de toneladas de fertilizantes, né? Então, tem uma correlação direta, isso não é coisa de economista, é um fato de fertilizantes com essa, ou seja, é produtividade mesmo e também do fertilizante que o nosso agronegócio aí está podendo crescer. Claro que tem inovação, tem tecnologia, tem que também está no setor fertilizante. Próximo, Renato, por favor. Um pouquinho dos números aí de fertilizante, como é que nós estamos. Próximo. E aqui eu quero já pedir desculpa, fala, pô, está em 2019, 2020 nós estamos soltando na primeira semana de maio e eu ficaria desconfortável de apresentar qualquer coisa antes. Mas eu falo aqui que também não muda nada no sentido assim do que a gente tem aqui para dividir com vocês. O que é importante aqui no mundo fertilizante é para todos termos a seguinte conta, né? A ordem de grandeza aí dos últimos anos, de produção, 8, 8 e 7, eu quero que vocês olhem isso. A gente tem um estoque inicial também sem grandes variações de produtos, né? Então, falar assim, a produção é desse tamanho, 7, 8 milhões de toneladas, aqui no Brasil. Tudo bem? Tchau. E a produção nossa, então, está nesse nível aí. A importação é que vem crescendo. Então, falar assim, olha, recentemente, isso eu já friso de cara, a gente tem crescido mais a nossa importação. Isso dá uma oferta, tira lá a exportação, micro, quebra, e a gente vê a disponibilidade que a gente tem. A gente chama isso de entrega para o mercado, né? Então, essa total de entrega para o mercado tem crescido a cada ano, e nós temos uma expectativa muito boa de que continue a crescer, né? Posso arredondar aqui para vocês, um pouco mais de 37 milhões em 2020. Quer dizer, não tem nada muito diferente disso. E o que eu quero frisar, e peço o registro de vocês, também em 2020 nós produzimos um pouquinho mais que isso, mas entre 7,5 e 8 milhões nós estamos fechando esses números. E importamos mais. Essa é o ponto crítico aqui. Por favor, Renato. A conjuntura, o momento que a gente está aí, por favor, Renato, pode passar. Isso aqui é o seguinte, né? O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizante do mundo, quarto maior do mundo, mas a gente só produz, estamos em 10º. Então, a gente tem um gap aqui entre produção e entre utilização. A demanda por fertilizante está crescendo num ritmo de 4% ao ano, enquanto o mundo cresce a 2%. Somos o maior importador de fertilizante do mundo, somos o maior player hoje do mundo nesse mercado. Em 2019, nós importamos 30 milhões e produzimos 7 milhões. Esses números a gente já passou aqui dispondo e, curiosamente, veja, podia explorar aqui muito, a gente dispõe das fontes, né? Então, nas colunas da direita, aí, os números, claro que eu não vou me ater a isso, mas só olhar o gráfico ali rapidamente, né? Se a gente olhar, a gente vê que potássio, né, o primeiro gráfico ali, a gente sempre dependeu de importação e continua e continuaremos. A gente não tem isso não tem diferença entre as décadas de 80 e a década de 2020, tá certo? Mas curiosamente, para todos termos essa lá no início dos anos 80, a gente produzia, por exemplo, fosfato, e hoje a gente produz, a totalidade do que a gente consumia de fosfato era produzido aqui no Brasil. Hoje a gente produz só 25% e importa 75%. E nitrogênio, a gente também tinha 95% da produção, do nosso consumo vinha de produção brasileira. Hoje, né, passados 30 anos, inverteu isso e praticamente tudo também vem de fora, em nitrogênio, né? Então, e aí, obviamente, e volto ali, né? A gente é muito rico de minerais e tem muita possibilidades ainda de exploração aqui no Brasil. Próximo, Renato, por favor. Essa aqui é um pouco do que eu já falei, de outra forma, que a produção nacional, perante a importação, vem caindo, né? Então, aí que você fala assim, olha, a participação dessa produção nacional cada ano é menor. E tem sido assim sempre. Tem uma corrente nossa, e aqui é um fato importante, se a gente olhar
particularmente nessas últimas, no fim dos anos, no ano de 97 lá, e chama atenção, para o ano de 97, dali para frente, tem o tal do, muitos de vocês conhecem isso aqui, o tal do Convênio 100 do ICMS, no ano de 97, e que deu um subsídio para a importação de fertilizante, enquanto o produtor nacional paga cheio. Né? Tem uma discussão no mercado, forte isso, no nível do CONFAS hoje, e recentemente teve uma decisão de CONFAS dizendo que a partir do ano que vem, 2022, a cada ano, se retira, são 4% de subsídio para a importação de fertilizante importado, que se tire 1 ponto percentual por ano. Então, mais ou menos, essa foi a decisão. Então, nos próximos 4 anos, nós vamos retirar 1% ao ano, se assim se manter. É uma decisão que ainda precisa ser regulamentada, cada estado tem lá alguma lição de casa a ser feita, uma decisão a ser tomada de como vai acontecer isso. De qualquer sorte, desde que teve esse convênio, isso animou o mercado a importar muito mais do que produzir. Né? Então, olhando esse gráfico, hoje o Ministério da Agricultura, o governo como um todo, está muito preocupado com isso, e preocupado no sentido assim, de que isso está aumentando a nossa possível dependência externa, e sendo que a gente tem esses materiais para ser explorado no Brasil. Tem uma preocupação no ar aí, uma conversa nesse sentido. Próximo, Renato. Aqui é um estudo, e eu quero só soltar um detalhe, porque eu já falei aqui da dependência e a preocupação do governo. Quando a gente olha os verdinhos, aqui esse estudo é da MB Agro, o Mendonça de Barros lá, que é um craque nesse setor, ele fez isso, e essa fonte aqui desse recurso, junto com a ANDA, é a Simprifert, que é o Sindicato dos Produtores de Fertilizantes do Brasil. Né? Nós fizemos junto esse gráfico, e diz mais ou menos o seguinte, o que a gente já disse, o Mendonça de Barros calculou, se nada fizermos, e se esse convênio aí não for, como é que vai ser essa coisa, e aí a gente está com os ODS, os Objetivos das Nações Unidas, a coisa do alimento, o Brasil celeiro do mundo, e assim vai, e a necessidade de produzir mais. Então, o verdinho é a expectativa de aumento de produção de alimentos. Né? Então, todo mundo vai aumentar aí, o mundo inteiro, e nós temos que, até 2027, nessa segunda USDA, nós temos que aumentar 41% a nossa produção de alimento aqui, para ter o equilíbrio das novas pessoas, atender a humanidade, que vai mudar de 8 milhões de pessoas para 12 milhões de pessoas em tão pouco tempo, né? E compatível com os ODS que por aí estão. Isso implica que a participação de produção de fertilizantes no mundo cresça, e a nossa também, mas a nossa, se nada fizermos, cresce muito pouco. E aí vem as consequências, que são os azulzinhos, e aí é que importa. Nos azulzinhos, a gente estoura a boca e fala o seguinte: nós criamos um grau de dependência externa enorme, se nada maior e mais forte for feito. Nós vamos produzir muito alimentos, e esse alimento tem que ser produzido com importação de fertilizantes, se nada fizermos. Próximo, Renato, por favor. Daí, vem e contextualizar o que tem sido feito pelo governo de mais importante para nós do setor fertilizantes. No início de janeiro deste ano, o presidente declara e cria um grupo de trabalho interministerial com mais de 10 ministérios, sendo que a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, coordena esse grupo, para se criar, em 120 dias, uma política nacional de fertilizante. Então, isto foi decretado, as pessoas criaram o grupo, e, em termos de conjuntura, também é isso que a gente está vivendo. E aqui não é conjuntura, porque criar uma política nacional de fertilizante, obviamente, você fala assim, o grupo sinalizar o que vai ser uma política a ser criada, obviamente, é de longo prazo, é uma coisa de 15, 20 anos, exatamente porque temos esses problemas de produção. E aí tem uns desafios enormes, né, que todos sabemos. Por exemplo, vários, eu vou deixar para falar um pouco mais ali na frente, de riscos, desafios e oportunidades em cima desse plano. Por favor, Renato. O plano está desenhado da seguinte forma, só para todos sabermos: o grupo de trabalho decidiu
que ele trabalha com os assuntos temáticos, que são os próprios produtos, né? Então, de NPK, então nitrogênio, fosfato, potássio, cada um, e vão ver lá, né, benchmark, o que está acontecendo, cada cadeia dessa, e ele cria mais 2, 3 frentes de ações, digamos, que são matriciais, passam por todo o setor de fertilizantes, né? Então, as cadeias emergentes, né? Que isso, o mundo está muito preocupado com isso hoje, ciência, tecnologia e inovação desse setor inteiro, em todos os produtos, e sustentabilidade. E aqui eu já falo, né, que são as nossas dificuldades todas. Por exemplo, a gente fala que tem mina, e tem minas mesmo, podemos produzir alguma coisa, mas provavelmente tem aquele dilema que talvez muitos dos presentes aqui viveram isso melhor que eu para contar uma história assim. Tem um desafio, porque também, sei lá, 20 anos atrás a gente não falava que tinha, sei lá, pré-sal embaixo, mas tinha uma dificuldade técnica enorme que exigiu enorme investimento da Petrobras e outros para ir buscar soluções de inovação, de logística, de perfuração, de tal sorte que podemos explorar esse tipo de petróleo. A mesma coisa com, sei lá, com a soja há 40 anos atrás para subir para o Mato Grosso. Precisou muito Embrapas da vida, muita pesquisa, muito investimento, como está acontecendo, de certa forma, com o trigo hoje, né, que está subindo também, e, de certa forma, um desafio para todos plantar trigo no centro-oeste brasileiro, que não tem o clima ideal, mas a Embrapa está firme e forte aí, buscando esse trigo, fazendo testes, e até onde eu saiba está indo muito bem os primeiros resultados, e temos resultados ótimos também do centro-oeste, de expectativas de trigo e de produção nacional, que, aliás, tem o mesmo problema de fertilizante, né? Trigo é o único alimento que a gente ainda não produz, não tem autossuficiência, os outros todos a gente produz o que consome, ainda sobra, e ainda somos players importantes no mercado de exportação. Trigo a gente é importador, né? Então, assim como fertilizantes, tem esse problema aqui hoje, e que cada tipo de player tem uma dependência um pouco maior, um pouco menor disso. Renato, por favor. Está na rua também, em termos de conjuntura, o momento, a foto do momento, que é muito importante, um Plano Nacional de Logística. Então, o Ministério de Infraestrutura soltou isso, está em consulta pública. Aqui, obviamente, todos sabemos disso, e todos estamos atentos a isso, porque sabemos que isso pode mudar a vida de todos os nossos infraestrutura e logística, de fato, que a gente tanto precisa dar uma arrumada aí. Está na rua, esse eu vou deixar para... Vamos lá, Renato, por favor. Bom, especificamente aqui do corredor, vocês me tiraram o doce da criança, porque já falaram, em todo caso, vamos lá e passar um pouquinho aqui. Próximo, Renato. A minha conclusão, partindo para ela. Antes eu vou passar só uns númerozinhos aqui que eu acho importante, que obviamente eu acho que não dá nem para ler tudo aqui, mas só para ter aqui a ordem de grandeza. Então, falar, olha, a gente produz aqueles, né, a gente faz aquelas entregas de fertilizantes de 36 milhões, só chama atenção aqui para essa coisa regional, para falar da grande oportunidade que corredor tem, né, hoje, norte, né? Então, é falar assim, a região sul é 9 milhões, a região sudeste são 8 milhões. Dali para frente, você fala assim, olha, tem 13 milhões no centro-oeste, tem 5 milhões na região norte e nordeste. Ou seja, hoje nós já lidamos com 18 milhões de 36. 50% do que a gente entrega está entre centro-oeste, norte e nordeste. Então, falar assim, olha, tem oportunidades 1000 aí. Próximo, Renato, por favor, já fechando. Ih, faltou um slide aí, mas tudo bem. Acho que essa era a versão, eu mandei uma versão cedo sem um slide aí, mas eu falo para vocês o nosso slide. E não é diferente do doce que me tiraram aqui. O fertilizante, no fundo, começa onde o grão termina. Então, deixa eu ser bem claro nisso. Essa frase que a gente usa, né, que o aumento da relevância aí do
do porto, de todos os portos que estão no Norte e Nordeste, e aí tem a ver com o mercado, as oportunidades de intensificação de Estados Unidos, de China, de saída, de decisões que nós estamos estratégicas, que o Brasil está tomando, que ora é namorado dos Estados Unidos, ora namora a tecnologia chinesa, ora quer isso, ora quer aquilo, e dependente disso tem a ver toda essa consolidação dessa importância do corredor norte. Mas essa atratividade de logística para o setor de fertilizantes pode aumentar muito nos próximos anos e tem uma correlação direta, por enquanto, com grãos. E isso é um fato. Nós, de fato, usamos, e nós estamos aí, o Lucas já falou, e é exatamente isso, né? Da importância nossa, porque somos retorno. Então, nós ainda temos uma correlação direta, por enquanto. Agora, nós temos uma expectativa ótima de crescimento de PIB, de cada vez mais sermos importantes players para vocês. Joguei mar aí, vou ficar aqui até o fim à disposição para a gente bater papo aí quando quiser. Perfeito, doutor Ricardo. Muito obrigado aí, né? Bom, hoje a gente não pode ter o fertilizante aí dissociado das culturas, né? E aí eu comentava de manhã com o doutor Sérgio, lá da Conab, exatamente isso, que a ANDA, há 53 anos, 54 anos, precisou ser criada para dizer para o produtor que ele precisava daquilo, né? Precisava de fertilizante. Hoje é impensável, né? E aí você fez um comentário que o Brasil hoje é o quarto maior consumidor, né? E cresce no dobro da taxa dos demais, né? Isso por si só é a pujança do agronegócio brasileiro, né? E traz, obviamente, o lado bom e o lado ruim, que acaba sendo essa dependência, tá? E assim, eu vejo assim uma bandeira muito importante, essa da política nacional de fertilizantes, né? Nesse ritmo aí, ficaremos cada vez mais dependentes, né? E acho que é uma bandeira muito importante, tá? Muito obrigado aí pela sua apresentação. Vou passar para o doutor Sérgio, então. Depois eu vou passar para o nosso diretor Aloysio também, para fazer algumas considerações, e aí para quem mais assim o desejar. Obrigado aí, doutor Ricardo, por enquanto. Está sem som, doutor. Bom, e estou compartilhando aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Ou vou pôr ela a tela inteira, vou pôr no modo da apresentação para ficar melhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, né? Nós assumimos a Conab, a ministra Tereza nos deu a incumbência de recuperar as estatísticas do agro brasileiro, e com isso, recuperar significa tanto geração de informação, como a aplicação deles em modelos que nos permitam ter uma previsibilidade, e que eu acho que a previsibilidade é fundamental para todos os níveis, inclusive os senhores que fazem parte substancial e muito importante da cadeia do agro, que é o transporte, a logística, né? E a gente está tendo uma mudança, né, muito drástica dentro do sistema de produção e da agilidade de produção. Então, só que logo que eu não entrei em 2019, eu cheguei em Brasília em janeiro, né? Eu sou professor da Universidade de São Paulo, da área de economia agrícola, da Exalc, fui um dos criadores do CPEA, né? Um dos idealizadores. Eu fiz toda a minha carreira embora universitário, tem uma relação muito forte com o mercado financeiro, com vários agentes, com vários setores da economia brasileira, e isso me possibilitou sempre acompanhar e combinar a área acadêmica com a área de mercado. E foi isso que me trouxe para organizar isso daqui. Chegando aqui em Brasília, eu tenho logo de cara o desafio dessa pandemia.
primeira coisa que eu tive que fazer, eu estava ainda no gabinete da ministra, não estava na Conab, nós temos que ver algumas maneiras, e a gente tinha que enfrentar a pandemia. Nós dividimos ela em 3 estágios: o estágio de apagar incêndio, que é aquilo que estava no momento mais dramático; aquilo que era o segundo estágio, que era a colheita, os tratos culturais, os plantios, acompanhar a safra, para que não houvesse ruptura. Em alguns setores foi impossível, como o setor de flores, por exemplo, que foi altamente penalizado. E aí, o terceiro setor a terceira divisão era cenários possíveis de saída. Então, a gente teve uma modelagem com o pessoal da Embrapa e fez alguns cenários do que seria o impacto e onde que esse impacto seria maior. Então, mostro para os senhores, tinha 2 cenários, graças a Deus, pelo menos tivemos um cenário menos intenso de retração da economia, foi ele que se materializou em torno de 4%, 4,5%, né? E aí, a gente teve a abertura desses cenários. Então, a gente, olhando para isso aqui, a gente já sabia que o cenário mais, dentre todos os setores da economia, o único setor que sobreviveria seria o setor da agropecuária intacto, com crescimento. E vejam, senhores, que isso é movido por quê? Importação, né? Quer dizer, nós temos que ter transportes. Isso a gente garantiu que ia ter, e por isso a ministra atuou muito próximo e teve muita colaboração para que a gente não tivesse postos fechados. Enfim, manter o sistema em funcionamento, a gente sabia que era essencial para o país. Portos, aeroportos, ferrovias, isso não pode parar, senão para o agro. O agro não parar, o agro precisa se movimentar, né? Então, foi uma luta bastante grande para a gente, né? E aí a gente viu os cenários, né? E aí a gente abriu por cadeias, onde é que iríamos ter... E isso continua vivo, né? Porque, afinal de contas, a gente ainda vive um momento de exceção, um momento muito complexo, né? E a gente vê os produtos que a gente tem: milho, a gente vê a soja com impacto bastante positivo, a gente vê as proteínas com impacto bastante positivo, açúcar com impacto positivo. Quer dizer, todos os setores que a gente teria que manter ele, para manter esse 1/3 da economia, que é agrícola, funcionando. E tudo isso dependia substancialmente do trabalho que os senhores fazem, né? Então, a gente vê que viveu um momento bastante complexo da economia. E aí a gente abre ainda as exportações, né, que elas reduzem a recessão. Aqui vocês têm os setores que são mais beneficiados com a exportação, cada um deles aqui em percentual, o que foi impactado positivamente. Eu até hoje falava de manhã com o colega Roné, e que a gente tem uma possibilidade muito forte, e deveríamos estender isso para saber regionalmente, nessas matrizes, como que a gente poderia mitigar eventuais gargalos. Isso aqui nos permite criar vários cenários, com várias taxas de câmbio, com várias taxas de crescimento, com vários destinos. É uma ferramenta muito importante. Então, diante de todos esses cenários, ficou latente que nós tínhamos uma fragilidade enorme no sistema de informações brasileiros. Então, a ministra me determinou, o Guilherme já estava aqui, tinha começado um excelente trabalho. A gente tem uma equipe valorosa aqui dentro da Conab, uma equipe de profissionais de campo, uma equipe de profissionais técnicos aqui, que nos dão... É uma questão de você organizar, de você melhorar, de você incorporar tecnologias, mas existe material humano e existe muita coisa que já vinha sido feita, né? E o Guilherme já tinha iniciado alguns trabalhos aí com o pessoal no sentido, nessa direção. Então, eu já tive o trabalho bem mais avançado. Aqui é para os senhores terem uma noção de onde está a nossa malha de colaboração. Cada um desses pontos vermelhos
são rotas onde nossas pessoas, mais de 100 pessoas que estão a campo, rodam 500 mil quilômetros, colhendo informação e acompanhando a evolução do plantio, da safra. E isso daí, a gente redivide o Brasil, a gente está num processo de revisão de como o Brasil agrícola é dividido, onde estão as micro-regiões que fazem sentido no sentido agrícola. Por quê? Porque com isso nós damos acurácia à informação que os senhores precisam para as tomadas de decisão. Sem isso, é quase impossível num país continental. Incorporamos tecnologias. Hoje nós temos convênios. Sozinho ninguém faria isso. Nós hoje temos um convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós temos convênio com a Universidade de São Paulo, com a Unicamp, está construindo, que nos dá possibilidade de trabalhar essa quantidade enorme de imagens e que nós estamos trabalhando hoje com imagens de 2 metros de proximidade. Quer dizer, são muito sofisticadas, mas que exigem uma modelagem, existe uma capacidade de processamento enorme, que a gente encontra isso na USP ou no INPE. São instituições que têm essa expertise e a gente não deve construir, gastar recursos, a gente tem que otimizar os recursos, então a gente tem que trabalhar junto. E a gente parte, em 2019, de 656 mil hectares que são georreferenciados. O que significa georreferenciamento? A gente ter uma pessoa que foi a campo, marcou um ponto e disse, aqui tem soja. Isso a gente cruzou a informação com o satélite e realmente confirmou aquela informação. A partir daí, eu posso ter os polígonos de produção, que nos dá a área exata de produção. Nós já demarcamos, aqui está 17,5, mas nós vamos chegar a quase 19 milhões de hectares. Imagina quanto isso é. Isso talvez seja um dos maiores trabalhos de mapeamento, e aqui a gente tem o resultado disso no mapa. Quer dizer, nós temos hoje onde está a nossa produção com assertividade, com muita capacidade de entrega. Aqui são as áreas das demais atividades, principais atividades, né? Os tipos de agricultura. E aí, o que a gente tem construído como inteligência? Além dessas informações, que são praticamente exclusivas da Conab, a gente tem informações de preços que a gente combina e produz modelos de previsão de preços, de previsão de exportações. Nós temos algodão, temos o milho, temos a carne bovina, temos a carne suína. Então, a gente construiu uma inteligência que parte do momento de construir cenários macroeconômicos, cenários macrosetoriais, cenários de geração de informação para alimentar esses cenários, melhorar a acurácia desses dados. Hoje, toda segunda-feira, eu tenho um relatório que eu gero, que me dá a área plantada, a área colhida e o estágio de desenvolvimento de cada uma das principais culturas do Brasil. Isso é um trabalho muito, muito evoluído, muito, muito sofisticado. Praticamente, os últimos 2 anos, na gestão da ministra Tereza Cristina e do presidente Bolsonaro, que se foi construído, reconstruído isso daí. É como se nós tivéssemos tido uma ruptura nos últimos 20, 22 anos, que antigamente nós éramos muito bons nisso, não vou julgar, fazer juízo de valor, a gente deixou de ser, e agora a gente está retomando a história e recolocando essa inteligência de mercado. E o que a gente vê no futuro? A gente está trabalhando com o futuro para nós hoje está muito curto, né? Dada a situação de uma situação totalmente nova. Quando a gente fala em cenários, aqueles cenários lá no início era uma coisa, mas hoje a gente já está vendo que a pandemia ela é mais longa e mais demorada, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, na Europa, todo mundo passou por um momento muito diferente, muito diferenciado, que foi criado. E aí vem, o setor agrícola ele tem um benefício e um custo, na maneira que o câmbio nosso foi extremamente depreciado. Quando vem essa depreciação, é o preço do sucesso. Por quê?
Porque os papéis de investidores no Brasil, eles sempre tiveram muita liquidez. Então, o que acontece não é uma situação disso ou daquilo. Os investidores saem do Brasil porque eles precisam dessas economias. Os poupadores da Europa, os poupadores dos Estados Unidos precisavam desse dinheiro para se manter. Eles estavam fechados, parados e precisavam desse dinheiro. Então, foi isso que causou o overshooting. A novidade é que esse overshooting está durando um ano. E, normalmente, esses overshootings acontecem por algumas semanas ou um mês, que já é muito tempo. Então, é uma situação totalmente nova. Então, isso muda. Então, isso impacta a agricultura, porque, por um lado, os nossos produtos ficam excessivamente competitivos e demandados pelo mundo. Por outro lado, o processo de aquisição de fertilizantes também se altera, porque você tem um movimento muito diferenciado, porque o câmbio, muitas vezes os agentes são obrigados a aproveitar as janelas de câmbio, o câmbio muda um pouquinho de posição, fica mais, o real se valoriza, eu aproveito aquele momento, faço a transação de compra, eu tenho que jogar com isso, né? E a gente tem que olhar que esse momento é transitório. Gente, se Deus nos ajude, que estamos caminhando para o final dessa hecatombe pandêmica, com vacinação, tudo mais, vai sair, as economias vão retomar o seu curso normal, e o que a gente tem? A gente vai estar no mundo com excesso de liquidez, né? Não só o câmbio, mas a gente tem um mundo para as economias não pararem, eles injetaram dinheiro, isso não é o Brasil, os Estados Unidos, é a Europa, todos os países injetaram dinheiro nas suas economias, boa parte das economias virou em demanda por comida, principalmente proteínas, o que muda muito o nosso cenário de demanda de alimentos no mundo. Então, quando a gente fala inflação no Brasil, não é inflação brasileira, é uma inflação global. Isso é decorrência de um choque de consumo, um excesso de liquidez mundial. Então, o que acontece? Em algum momento, o mundo vai ter que enxugar parte disso. Não suficiente a isso, o que é o curso normal que a gente encontra nas análises internacionais? A gente tem uma expectativa de um crescimento de demanda, de uma entrada entre 200 e 250 milhões de novos consumidores na região chamada ASEAN, que incorpora a China, mas também tem Vietnã, Coreia, Indonésia, todos esses países, porque eles estão melhorando a renda, e são países muito populosos. Então, se eu melhoro 10% da renda, 10% da população desses países, eu incorporo muitas pessoas no consumo. E isso vai levar, são consumidores que vão chegar com alta renda, e isso faz com que o quê? Que a gente tenha um aumento de demanda por proteína animal, que puxa todo o setor de grãos, que mexe com todo o segmento. Então, no setor de logística, vocês têm que se preparar não só para o que a gente está tendo de grãos, mas no futuro vocês vão estar com outro desafio, que é a exportação de proteína. Proteína, quando eu falo, são as carnes, o leite, os ovos. Então, são muitos desafios que vêm pela frente, tá? E a gente tem que conviver com tudo isso, e diante desse excesso de liquidez, uma inflação global, a gente vai ter um encarecimento do custo financeiro, inegavelmente, não no Brasil, mas no mundo todo. Então, esse é um cenário geral, eu espero ter passado um cenário do macro e uma visão global daquilo que a gente tem hoje. Tá certo? Muito obrigado. Doutor Sérgio, muito obrigado aí pela apresentação, mas assim, preciso dizer inicialmente, parabéns aí à Conab, parabéns ao senhor, né? Trabalho fantástico, né? Olhando pelo lado da olhando pelo lado da macroeconomia, né? Gerando aí modelos de equilíbrio, usando essa previsão de cenários, é muito importante. Uma coisa que eu queria colocar também, o senhor falou demanda por comida, e assim, eu olhando aí um pouco de fora, com não tanto conhecimento profundo como o senhor, eu vejo comida, mas também
a necessidade de estoque regulador, uma coisa que estava um pouco, na minha visão, assim, um pouco fora do foco de diversas nações, né, e que, com a pandemia, isso ficou mais evidente, essa necessidade, né? Talvez isso aí tenha trazido um reflexo positivo para o Brasil, dessas economias estarem buscando retomar seus estoques reguladores de alimentos, né? E depois aí eu deixo para o senhor comentar. Muito obrigado. Aí eu vou passar a palavra para o nosso diretor Aloísio, inicialmente, e depois para quem mais assim o desejar. Ok? Muito obrigado. Bem, a primeira coisa que se pode concluir é uma assertiva. Com essas 3 abordagens, fica muito claro o que eu falei antes de começar essa live, é que as coisas não acontecem por acaso. E depois, o setor de comunicações, as matérias jornalísticas, elas partem muito da comercialização, da produção em termos gerais e o que representa a comercialização dessa produção. Então, o que se comenta é em cima das cadeias de comercialização. Só que por trás daquilo, e aí pelos gráficos que foram demonstrados ao longo das palestras, a gente vê que ele aconteceu porque houve muita pesquisa, houve um aumento de incorporação de áreas produtivas, o trabalho da pesquisa através da Embrapa, ele permitiu que nós produzíssemos mais soja no mesmo espaço e com maior valor proteico. E isso foi comentado porque o soja, o milho, eles não se bastam em si. E algumas cadeias de valor souberam aproveitar isso muito bem, como é o caso da suinocultura, como é o caso da produção de frangos, que agrega valor transformando essa proteína vegetal em proteína animal. A fala do Joelso, ele colocou ali uma coisa muito interessante, que foi durante o período em que eles assumiram o porto, quando eu falo eles, é a atual gestão, eles conseguiram fazer uma política de estabilidade, ou seja, não houve troca, pegaram uma base que as diretorias anteriores deixaram e simplesmente eles superlativaram a gestão e o planejamento com a introdução de uma visão estratégica. Então, acho que foi muito bem colocado pelo Jaelson, e eu vou me permitir deixar uma pergunta para ele, mas eu depois vou fazer comentário sobre os outros palestrantes, como ele vê a perspectiva do porto do Itaqui, o complexo portuário do Itaqui, para atender essa demanda que está por vir, já que não vai haver problema com relação à geração de carga. Eu vou pedir para ele deixar isso e vou comentar um pouquinho sobre a parte de fertilizante. A parte de fertilizante está toda muito bem demonstrada, ou seja, nossa produção ela vem sendo estática ultimamente e houve uma redução em relação ao passado, ou seja, alguns produtos nós tínhamos uma produção maior, algumas fábricas
foram fechadas, ainda vem da época da economia planificada, o sistema Petrobras, que tinha a produção de ureia, a produção de fosfatados e depois alguma coisa na parte de fertilizantes, que sempre houve uma importação muito grande, mas houve a tentativa de produzir aqui no Brasil e isso não vai ser possível. É uma confusão muito grande, que as pessoas não entendem muito bem o fertilizante e o adubo, ou seja, fertilizantes são os insumos principais que vão se transformar nos adubos que vão ser aplicados de acordo com cada cultura, com cada demanda, com cada tipo de solo e com a busca de produtividade que sempre está interligado. Então, eu deixaria uma pergunta, né, para o doutor Ricardo. Ele fez uma colocação muito boa, mas ele deu uma notícia que eu acho que é superior a isso, que é o governo está pensando numa política nacional, o que corresponde a dizer que começa a se ter uma visão de Estado e não de cada governo. Eu também gostaria de saber dele o que ele espera a nível de perspectiva e se isso vai permitir que retorne, com a queda do subsídio, um incentivo ao aumento da produção de adubos no Brasil. Por último, o doutor Zen falou sobre a Conab. A gente fica velho, há sempre um pouco de saudosismo. Quer dizer, eu conheci a Conab como um derivativo da Companhia Nacional de Alimentos, que, por sua vez, era um derivativo da Cibrazen, da Cobal e da CFP. Eu, como armador, cheguei a transportar para a CFP, acompanhei essas fusões, miscigenações, antes até muito mais de perto, e a Conab faz hoje um trabalho espetacular. Eu não sabia que nível estava com a inserção dessas novas tecnologias que estão hoje por permitir que, quando na televisão diz a Conab, segundo a Conab, a previsão de tantos milhões de toneladas, crescendo X% em relação à safra passada, apesar das intempéries climáticas. Ou seja, hoje todos esses dados estão inseridos, bem tratados, através de todos esses convênios, numa harmonização perfeita entre a academia e as técnicas, e a colocação que ele fez é uma colocação importante em relação ao futuro e ao atendimento da demanda internacional, porque há um certo fanismo, nós somos primeiro nisso, segundo naquilo, como se os outros estivessem parados. E o consumo vai aumentar, a inserção de novas bocas nessa economia, utilizando produtos, como é o caso da indústria que se utiliza, indústria de higiene e limpeza, que vai aumentando através do aumento de consumo. E temos aqui um detalhe que é o que preocupa, é que todos esses benefícios eles vêm sendo gerados para a sociedade muito pouco, ou seja, as cadeias de valor elas não têm beneficiado a baixa industrialização. Nós somos grandes movimentadores de massa, em termos de volume, mas ainda muito a se agregar nessas
culturas, transformando ela em produtos a serem comercializados nas bancas de mercado. É muito difícil a gente ver alguma coisa made in Brasil fora disso. Isso quer dizer que é o futuro da agregação de renda. Eu termino, então, deixando uma pergunta também do Dr. Ricardo: qual é a perspectiva que ele tem vindo da academia, com um profundo conhecimento de estatística? Se consegue mensurar na linha do tempo quando é que a gente começa a alterar essa nossa política em prol da sociedade, em prol do emprego e da geração de renda? A ministra vem demonstrando isso. A ADECOM acabou de firmar um convênio com o Porto de Sines, em Portugal, que pretende se colocar como um centro de distribuidor de produtos brasileiros, começando com grãos na Europa. A ministra foi lá pessoalmente já 2 vezes, incentivou que a Apex abraçasse essa causa. A Apex do Brasil e a Apex de lá já estão trabalhando nesse caminho. A ADECOM foi chamada a participar desse esforço, já vai começar a trabalhar nesse sentido, em alguns estudos que vão começar a ser realizados. Então, acho que o caminho está traçado, é um caminho que o Centro-Oeste não tem como dar errado, e eu falo isso para falar do corredor Centro-Norte, com as estruturas portuárias do Pará e do Maranhão, e o Maranhão está saindo na frente, com a vantagem de ter 3 ferrovias servindo a esse complexo logístico. Eu sei que eu fui longo, né? Mas eu não podia perder a oportunidade vendo pessoas tão importantes trazendo uma coisa que a gente não encontra na mídia. É um pequeno MBA no dia de hoje que está sendo colocado aqui. Eu vou fazer uma sugestão, o Roland é o presidente, mas que convide os senhores que palestraram hoje, o Jaelson já claro, não é isso? Mas a CONAB e a Associação de Adubos a fazer parte do nosso conselho e assertiva dessa interiorização do Porto de Itaqui, junto com a ADECOM, nesse roadshow. Certamente o pessoal que está lá longe, trabalhando na base, vai ficar satisfeito de ser ouvido e, quem sabe, nossa estrutura buscar nas soluções. Obrigado aí, então, por essa oportunidade que vocês aí nos concederam. Aloysio, convite já feito aos dois, já estão convidados por você e ratificados aí pela diretoria, né? Deixa eu só, antes deles de passar para eles responderem, né? Queria aqui registrar a presença aí de umas pessoas ilustres aí, doutor Luiz Raimundo, doutora Nájila Burratem, da OAB, doutor Lauri Barcelos, doutor Nuno Martins e Paulo Salvador, do Porto de Alcântara, o Raul Sá, do Minfra, professor Mamed, a Fabiola, está presente aqui com a gente, Fabiola Oliveira, a Elisângela, da CNA, a gente também está buscando uma parceria com a CNA, estamos caminhando bem com isso, e a doutora Dora, da ANTAC. E, além disso, aí, nossa diretoria, aí, que é o doutor Cláudio, o doutor Aloysio, o Renato, a Raquel Lanes e a doutora Rose Vieira também. E aí tem uma pergunta aqui do que eu queria acrescentar nesse rol, que é do doutor Luiz Raimundo. Como o Brasil está se preparando para vencer
essa dependência de fertilizantes, né? Se além desse trabalho do governo aí, se ele está avançando, como é que está isso? E aí pode ser para o doutor Ricardo, para os demais também. E aí, com isso, eu passo a palavra aí devolvo a palavra aí para essas considerações. Ô, Roland, Obrigado. tem uma peculiaridade. O doutor Laurim Barcelos, que está aí na plateia, ele chegou a trabalhar na Conab, foi superintendente no Rio. É só uma peculiaridade. Importante, dentre outros cargos que exerceu. Esse era um dos que eu talvez não me lembrasse. Tá bom, perfeito. Então, devolvo aí para os debatedores, para essas considerações com relação às perguntas aí, por favor. Deixa eu ver se tem mais. Começo, que foi... Posso começar? Pode, claro. Bem, a perspectiva do complexo do Itaqui para atender a demanda, hoje no sistema portuário nós temos PNLP, Plano Mestre, PDZ e o Itaqui tem o planejamento estratégico. Nós analisamos bastante esses instrumentos para verificar como é que a demanda se comporta. No Plano Mestre, até 2025, está lá que o Itaqui vai movimentar aproximadamente 36.241.000 toneladas. Quando nós fomos montar o PDZ, olhando toda a parte de infraestrutura, aí eu falo de ferrovia, de armazéns ao longo dessa ferrovia, de rodovias, armazém, tancagem, evidentemente, pátio para carga geral, nós conseguimos capturar um volume de aproximadamente 30 milhões de toneladas. Hoje, só com o grão, nós conseguimos atender algo em torno de 20 milhões. Só grão. Só com o granel líquido, que aí seria os combustíveis, nós conseguimos atender algo em torno aí entre 10 e 12 milhões. Isso aí já são 32 milhões de toneladas. E de carga geral, algo em torno de 7 milhões. Então, infraestrutura portuária, hoje, nós temos para atender ao longo até 2025, com os investimentos que estão previstos, atender essa demanda de uma forma não tranquila, mas de uma forma que daria dentro do padrão logístico sem problema. Nós estamos com 99 sendo entregue no final do ano, que está sendo construído pela Suzano, e na ociosidade, que a nossa expectativa é que 30% ou mais do berço vai ficar livre, nós podemos utilizá-lo com outros tipos de carga que não seja celulose. Em seguida, nós já estamos fazendo um planejamento para a construção do berço 98, que aí é com capital totalmente 100% da autoridade portuária, no caso da EMAP. E temos projetos também de construir mais berços, mas aí seria atrelado sempre a um arrendamento. Dentro desse contexto todo, o nosso PDZ ele apresenta uma particularidade, porque todos esses planos que eu falei anteriormente, ele acaba servindo não só para a autoridade portuária, mas ele também é um balizador para a iniciativa privada. Nesse leilão que aconteceu sexta-feira, que eu já falei que foi um sucesso e a mídia toda colocou também, na hora que o investidor ele decide escolher um porto ou algum projeto, ele vai em cima desses estudos e os estudos que podem comprovar que aquele EVTL, que aquele projeto é viável, não é só esse estudo, mas ele vai pegar o PDZ. Se o PDZ está muito bem escrito, está com embasamento, o plano mestre, eles estão bem aderentes, estão bem concatenados, isso aí serve de segurança para o investidor. O que a gente sempre conversa internamente hoje nós temos poucas áreas para fazer arrendamento, inclusive a área onde hoje é o escritório matriz, vamos dizer assim, é o nosso escritório central. A gente sempre conversa lá internamente, quando a gente está falando de área de arrendamento, e a gente olha para o mapa e a gente
vê que não tem esse volume todo de terra, né? O nosso landlord, o nosso real estate está ficando curto. A gente vê, ó, onde nós estamos sentados, isso hoje é uma área de arrendamento. Então, nós estamos preparados e é sempre com o olho no que o mercado se movimenta. No caso do grãos, nós temos uma amarra. Enquanto o Tegran não atingir o seu limite contratual, eu não posso partir para um Tegran 2, porque existe um Tegran e a primeira e segunda fase. Então, eu não posso partir para um Tegran 2 ou o que seja antes que o Tegran atinja a sua capacidade. O líquido, nesse caso, com esses 4 lotes, sendo 2 Greenfield, ele também vai ter um tempo de maturação que nós vamos ver como é que se comporta não só a mecânica do mercado de combustível, mas também como se comporta a nossa infraestrutura de conexões, que é a ferrovia, rodovia, se a capacidade de tancagem ao longo da nossa Interlândia, da nossa área de influência, vai conseguir atender, porque hoje o nosso limite é de chegar com combustível até Porto Nacional. Só que a ferrovia já está até São Paulo, mas vamos pensar até Anápolis, que está a 2.400 quilômetros de ferrovia. De Anápolis para Porto Nacional deve ter algo em torno aí de 1.100, 1.000 quilômetros. E não tem nenhum terminal de Porto Nacional para baixo. Será que já não cabe? Tem área para isso? Os governos estaduais estão pensando em abrir um outro condomínio como é em Porto Nacional. O Porto Nacional ele está sempre em expansão. Perto de Porto Nacional, você tem Palmeirante, que a VLI investiu em armazenagem lá. É um condomínio também que a COP está querendo fazer. Então, dentro da matriz de carga que nós temos, e ela está muito bem embasada e testada, nós já temos projeto, viu, doutora Luiz? Na gaveta já temos um contrato com uma empresa de EVTE, de projetos, que já estão nomeados e que no momento adequado nós vamos soltar para fazer uma consulta pública ou até mesmo para sua estruturação. Recentemente agora, recentemente que eu digo é antes de ontem, dia 12, o próprio Ministério ele soltou um novo decreto lá, dando umas facilidades para os contratos, e aí se só tem um proponente, as coisas ficam muito mais simplificadas. Isso também nós estamos de olho. Ontem mesmo, de manhã, eu estava tendo uma reunião com um proponente, que ele aí já é parte de minério, e, de repente, a gente já pode usar esse decreto, que já está publicado, sancionado pela presidência, para tentar facilitar. Então, mas todo o nosso movimento, isso é que eu quero deixar claro, todo o nosso movimento, ele é um movimento sempre baseado nos nossos instrumentos de planejamento. E os nossos instrumentos de planejamento, aí eu digo que é o PDZ, que está sobre a nossa responsabilidade, e o planejamento estratégico, ele é um documento vivo. Isso é que eu falo sempre para o pessoal, para o nosso pessoal lá. Falo, olha, o PDZ é um documento vivo, ele tem que estar refletindo a realidade. Se o mercado se movimentar de alguma maneira, nós temos que fazer o teste, verificar se esse movimento ele é contínuo e consistente ou ele é só uma marola, mas a gente está sempre testando e é em cima disso. Evidentemente que em algum momento vai faltar área, ou não é nem faltar área dentro da poligonal, pode ser que se torne muito caro construir dentro do porto da nossa poligonal, porque cada vez que você vai expandindo, ela vai se tornando molhada, então você vai ter que ter aterro, são investimentos muito caros, e aí tem que ver se na equação o projeto se mantém em pé. Se não se manter, o governo do estado do Maranhão montou um conselho que ele chama de Conselho Industrial Portuário do Itaqui, que aí é um conselho amplo com empresários, universidades, Porto, Secretaria da Indústria, onde algumas terras, algumas áreas do governo do estado, ele passou para o Porto do Itaqui como uma reserva. Ou seja, se amanhã tiver algum projeto que não caiba dentro da nossa poligonal, nós temos também esse estoque de área que pode ser que fora ele consiga atender. Mas hoje, dentro da nossa linha de berço, até o nosso, não vou dizer de longo prazo porque não dá, mas até 2029, 2030,
nós já temos isso tudo muito bem traçado, tudo muito bem orçado para os investimentos que nós vamos fazer, e principalmente de infraestrutura, entendendo que a nossa função como autoridade portuária, dentro do conceito de landlord, uma das funções é prover infraestrutura, linha de berço, prover área de arrendamento através dos nossos departamentos de arrendamento, como um real estate, aí, uma imobiliária de áreas, porque esse é o nosso dia a dia. Uma autoridade portuária, ela tem lá os seus blocos de acesso aquaviário, essa linha de infraestrutura de berço, área de armazenagem e as conexões ou as interligações, que são ferrovia e rodovia. E a gente trata isso num conjunto para não adiantar eu colocar muita pressão e armazém dentro de uma poligonal, dentro do porto, se eu não tiver como escoar isso para a nossa Interlândia através ou de rodovia ou de ferrovia. Em nosso caso, preferencialmente, os projetos visam sempre a ferrovia. Então, estamos preparados, o documento ele é vivo, e os investidores que quiserem ir para o Itaqui, a gente está recebendo. Nesse leilão que teve agora dos líquidos, foi engraçado porque eu ouvi muito em vários fóruns de que poderia os Greenfield da Deserto. Mas nós apostamos na modelagem, boa parte da modelagem do que foi feito desse edital e do leilão saiu de dentro da EMAP, a EPL junto com a ANTAC e a SNP fizeram as suas modificações, mas o esqueleto e como ele foi desenhado saiu de lá. Então, nós estamos assim, não tranquilo, mas isso está muito bem mapeado dentro do nosso dia a dia e com os nossos times lá de arrendamento, planejamento, a parte de operacional. E como eu falei, a universidade mesmo agora, nós fizemos um contrato com a Universidade de Santa Catarina que entregou um trabalho super interessante. Eu não sei se algum porto brasileiro tem, mas hoje nós temos um software que ele dá em tempo real assim, as nossas capacidades, e se o senhor chegar, algum dos senhores chegar lá no Itaqui e dizer, olha, eu estou com um projeto de 10 milhões de toneladas, não sei o quê. Ele dá uma modelagem, nós colocamos isso dentro de um sistema, de uma modelagem que foi desenhado pela universidade, e a gente sabe se dá para distribuir entre os berços ou se vai ter que precisar de toda uma infraestrutura separada. Então, mas volto a repetir, está bem embasado e a gente está sempre olhando e aparece carga de tudo que é jeito, né? Mas a gente tem que ver qual é a vocação. Eu estava até hoje mais cedo com o presidente numa reunião com o presidente da Santos Brasil, e a gente já estava até atropelando vocês ganharam o líquido, mas nós queremos também o container. Então, a gente aproveitou a carona e já colocamos. Então, fizemos investimento, acho que tem oportunidade. A Fabíola, que eu estou vendo aqui, é uma que corre atrás do container, tem outras pessoas. A Brado chegando lá por Imperatriz, inicialmente, está visando só ferrovia, mas isso é normal, uma hora vai chegar esse container também pelo Itaqui, e a gente já está pensando em berço. O berço 100, 99 e o 98 que nós vamos construir, um é cópia do outro. E aí o restante vai ser mais customizado. É isso que eu tinha para falar e estou aberto aqui para qualquer tipo de questionamento. Obrigado aí, Jailson. Vou passar para o doutor Sérgio da Conab com as perguntas aí do Aloysio. Vou ser indelicado, Luiz, vou pedir para você voltar à pergunta. Demorou muito, né? Mas o senhor é zen. Não é, Luiz. Você tem que cantar e assobiar, tá duro. Deixa eu falar. O senhor deu algumas notícias bastante interessantes da evolução. Eu comentei que eu conhecia a Conab no nascedouro como Conab, não com relação àquelas que a Conab foi sucessora. E a gente acompanha o trabalho que a Conab vem fazendo à distância, nem sempre reconhecido pelos setores de comunicação, que sempre dão muito maior ênfase a coisas negativas. E conseguiu incorporar, inclusive a sua pessoa demonstra isso,
tecnologia com a base estatística, e hoje a gente tem esses dados muito definidos, muito redondos. A ministra faz um trabalho espetacular, ela não se preocupa só com a produção, só com a comercialização, ela se preocupa, inclusive, com logística. Ela já fazia um trabalho muito grande no parlamento, como participante da Comissão de Agricultura, sempre muito atuante. E o que eu comentava é que todo o sucesso que está hoje, ele não acontece por acaso, ele acontece porque teve uma base que vem desde a Embrapa, estudando cada uma das culturas, ao pessoal do adubo está aqui presente, com suas pesquisas, o que permitiu aumentar a produtividade, chegar ao ponto que chegamos, mas nós não podemos ser ufanistas, ficar quietos achando que nós somos o celeiro do mundo, como se outras nações não tivessem buscando também investir, também fazer aquilo que nós estamos fazendo. E a outra questão que eu coloquei é que, até aqui, todo esse sucesso tem sido muito importante para o Brasil, ele não tem se desdobrado em benefícios diretos para a sociedade, porque nós ficamos na movimentação das commodities sem agregação de valor, com baixa industrialização, e o que gera efetivo emprego e geração de renda, com empregos de melhor capacitação, é essa industrialização ou semi-industrialização. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. O senhor vem da academia, mas está lá na luta do seu dia a dia, conforme falou. Eu mesmo, eu sou diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil também. Muitas das suas informações eu não conhecia. Então, eu acredito que uma boa parte dos que estão aqui não conhecem. Não conhecia. Nós mesmos que somos mais dessa atividade logística, nem tudo que o Porto do Itaqui está fazendo, a gente conhece o resultado, mas o resultado não aconteceu por acaso. Então, como a Conab é um órgão extremamente importante, não só para as grandes culturas, mas para outras culturas menores, mas que não menos importantes, algumas considerações suas, já que está no governo e vem da academia, como o senhor pensa essa questão de incrementar a cadeia de valor? Bom, Aloysio, muito obrigado, né? Peço mais uma vez desculpa. Que a gente vai... Eu não anotei, agora eu anotei. Bom, vamos lá. Vamos começar do final do seu questionamento para primeiro. Existe uma coisa que a gente tem analisado, e essa modelagem que está aqui, eu mostrei uma pequena parte para vocês. Mas a gente desmembra isso em fatores multiplicadores da economia. Quando eu falo de soja, exporto a soja em grãos, eu acabei ali a história. E como a gente tem poucas pessoas e um pacote tecnológico muito bem definido para produzir a soja, que envolve vocês em trazer o adubo, vocês em trazer os inputs, os insumos, e vocês no escoamento dela, envolve uns poucos setores da economia e poucos empregos são gerados. Quando eu transformo esse farelo de soja e o milho em proteína animal, eu alargo enormemente essa cadeia de valor. Então, vamos lá. A cadeia de valor mais alta que a gente encontra, efeito multiplicador maior, é o leite. Porque além de eu transformá-lo em leite, que eu gasto muita gente, mão de obra,
transporte e tudo mais, o leite, ele aparece no iogurte, no queijo, na panificação, na indústria de pastifício, em N indústrias que tem. Então, o efeito multiplicador dele é enorme. E eu parti da soja e transformei no leite. O mesmo acontece com outros produtos, como, por exemplo, a carne de frango, a carne suína, a carne bovina, os ovos. Os ovos também passa desapercebido, mas o ovo, quando eu pego e transformo a soja e o milho em ovo, eu também tenho o mesmo efeito multiplicador quase que do leite. Então, o que é um nosso grande dilema nesse momento? Para os senhores terem uma ideia, né? A Conab, na realidade, Aloysio, a minha diretoria em especial, ela é herdeira genuína da antiga CFP. Que a CFP, ela tem por direito, ela é uma versão brasileira do IRS, do USDA, ou seja, o Departamento de Economia dentro do Ministério da Agricultura, né? E ele cuida das estatísticas, dessa inteligência de mercado. E o que acontece? Qual é a nossa função? Fazer um balanço de oferta e demanda de tal forma que a sociedade fique municiada desse produto, desse equilíbrio e evite surpresas desagradáveis. Assim como a gente tem que evitar intervenções, muitas vezes, a gente está falando, a gente já viu na história intervenções de muitos governos de maneira atabalhoada. Por exemplo, o ano passado começou a subir o preço do arroz. Aí veio aquela bomba, o arroz subindo, a imprensa falando, e por que está subindo? Porque o Brasil está exportando. Mas essa exportação de arroz, na realidade, ela está sendo uma válvula de escape. Agora, a gente tem que saber, existe arroz no mercado nacional? Existe arroz estocado? Nós estávamos com arroz lá nas alturas de preço, tendo 4,5 milhões de toneladas, num consumo anualizado de 8 milhões. E a gente tinha estoque, tá? Então, essa é a função da Conab, dizer, nós temos estoque. Segundo estágio é pegar e fazer uma modelagem que mostrasse as saídas para o governo, alternativas a bloquear o comércio, a bloquear a exportação. Se eu bloqueio a exportação, rompo um contrato com o importador, o ano que eu tiver excesso, eu não recupero esse contrato, eu perco o cliente. Então, o que acontece? É mais fácil eu dizer para todo mundo assim, olha, o arroz está subindo, mas vocês podem importar o arroz. Quando nós falamos isso, nós mostramos que o arroz teria uma queda logo em seguida. Entre 60 dias, a gente deveria ter uma queda de preço. Então, o presidente sancionou a redução das alíquotas de importação, 60 dias depois, o arroz voltou ao preço. E nós evitamos que este ano, quando a safra prevista é muito boa, nós tivéssemos um preço muito baixo, porque nós não teríamos canais de exportação. Então, essa é uma função que nós temos que fazer. No caso do milho, por exemplo, a gente tem que trabalhar o milho e a soja, porque ao mesmo tempo que o milho e a soja nós temos que exportar, porque nós geramos excedentes exportáveis, nós não podemos matar com a indústria de proteína, que a gente falou, que é a grande empregadora, que é a grande geradora de benefícios no Brasil. Então, nós temos que ter informação que mostre o volume, geramos esse balanço de oferta. Antes de eu tornar esse balanço de oferta público, eu discuto ele com as várias associações, as cooperativas, as associações de produtores, as associações de consumidores, para que eles vejam e discutam essa análise. Por exemplo, uma coisa que é interessante, né, no caso do milho, que nós começamos a ver aquele balanço, que ele é mensal, e vimos que as pessoas tratavam o consumo como se ele fosse estacionário, ou seja, o ano todo fosse o mesmo volume. E não é. A gente tem um consumo concentrado em alguns períodos do ano.
Então, quando a gente mostra isso e discute isso, e é engraçado que muitos setores que são consumidores não tinham essa avaliação. E como o caso do milho é mais emblemático, porque em pouco mais assim de 5 anos nós passamos de importador num grande player exportador de mercado. Então a gente tem que acompanhar uma situação. Estou conversando com vocês e estou recebendo aqui notícias, por exemplo, do pessoal do IMET sobre a previsão de chuva dos próximos 15 dias, que a gente está conversando com a nossa equipe aqui, com a nossa equipe interna e com a nossa equipe de campo. Por quê? Porque a gente tem a informação do IMET, a gente tem que combinar com o estado fisiológico da planta, com as áreas que estão sendo plantadas, para devolver para a ministra se aquilo lá vai ser isso ou vai ser aquilo, porque a gente não pode cair na mão da especulação, porque muita gente quer dizer assim, não, vai produzir muito, vai sobrar, vai ter alguém ganhando com isso. Outra turma quer dizer assim, não, o mundo vai acabar, vai faltar, porque vai secar naquele período, fazem aquelas... Nós não somos nem de um lado, nós temos que ter o número correto. E isso daí é uma situação que é sempre muito delicada. Por quê? Porque necessita da incorporação de tecnologia. Não só tecnologia é necessária, mas não é suficiente. Nós temos que ter um corpo técnico capaz de combinar. E a gente tem que trabalhar junto com as universidades e com a Embrapa, porque não é possível a gente repetir os serviços em muitas mãos. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Então, a gente tem trabalhado numa parceria para unir as partes. E a gente tem mostrado para o mercado como é, e isso protege emprego, protege renda, protege arrecadação, na medida em que a nossa indústria de proteína se vê informada e protegida. No cenário internacional, Aloysio, essa competitividade, a gente sabe, e eu fiz parte de muitas redes, de algumas redes internacionais, nas quais nós comparamos os sistemas produtivos e os sistemas de produção e as produtividades, os inputs, os insumos usados nas propriedades de diversos países e comparamos isso. Isso tem trabalhos que são feitos e que nós estamos trazendo para o governo federal, trazendo para cá essas comparações e oferecendo. Nós temos que monitorar os países que são consumidores, os nossos potenciais consumidores, isso pelo lado dos competidores. E temos que criar mecanismos de monitorar os nossos consumidores. Porque, por exemplo, eu tenho que saber o que vai acontecer com o consumo de carne na Rússia, por exemplo, se a Rússia tiver uma perda de renda, porque eles são players compradores do Brasil. A mesma coisa acontece com Rússia, com Hong Kong, a mesma coisa acontece com o Vietnã, com o Egito, com o Irã, com a Arábia Saudita. Todos são países compradores. Então, se eu tenho uma queda abrupta de renda num desses países, o que vai acontecer com a demanda pelo produto brasileiro? Eu tenho que ter essa resposta. Então, eu tenho que me posicionar estrategicamente como país, sabendo o que acontece com os concorrentes que eu tenho, qual é o nosso custo com eles, os potenciais entrantes no mercado e os consumidores, como eles se comportam instantaneamente diante de fatores que afetam as economias internas desses países. Então, é um processo grande, muito, muito amplo. E tem países vizinhos, por exemplo clássico do Paraguai, Bolívia, que a gente tem que ajudá-los nas estatísticas para que eles também tenham estatísticas boas, porque eles tendo estatísticas boas, vai influenciar o Brasil, porque nós somos parceiros comerciais deles, compramos, por exemplo, milho na região sul do Brasil, depende da importação do Paraguai, muito, muito fortemente. É uma rota que para vocês tem que olhar. O sul do Brasil não é só o milho do Mato Grosso ou o milho do centro do norte, no Mato Piba. Ele depende do milho do Paraguai, que é um milho que está do lado dele, né?
e que ele vai usar. Então, e como nós não temos boas estatísticas, a gente fica com perigos. Então, a gente tem que ajudá-los e trabalhar em conjunto, em benefício nosso e deles também. Mudanças tecnológicas nós estamos acompanhando muito. Para vocês terem uma ideia, toda essa área de proteína animal, até o ano passado, não existia dentro da Conab. Parece meio absurdo, né, Luiz? A gente está falando de agregação de valor, mas nós não tínhamos nenhum acompanhamento, nem das carnes, nem do leite, nem do ovo. Eu disse assim, gente, mas a gente fala de agricultura familiar e não acompanha leite, não acompanha ovo? Como que pode? A gente precisa acompanhar. Então, nós estamos criamos uma gerência de pecuária, sinergia com vários setores. Eu tenho muita experiência nessa área. Porque a gente precisa trabalhar as coisas. Por exemplo, para vocês, não sei como vocês estão tratando, mas boa parte do milho, do excedente de milho que se produzia no Mato Grosso, que saía como grãos, ele está virando em etanol. E quem está pagando a conta não é o etanol produzido do milho, é o DDG, que está sendo transformado em proteína na carne bovina, principalmente. Ou, em algumas regiões de Goiás, que está virando leite em algumas regiões. Isso está mudando muito rapidamente um cenário que era de excedente de grãos para exportação para excedente de carnes e leite. Leite é mais para consumo interno, mas carne é para exportação de qualidade, porque está sendo alimentado com um produto de qualidade e encurtando o ciclo produtivo. Reduzimos a emissão com isso. Temos vários ganhos ambientais, o mundo não conta isso. Eu acho estranho. A gente está produzindo etanol, que é um combustível limpo, gerando DDG, que encurta o ciclo produtivo do boi, com isso reduz drasticamente a emissão e a pressão por novas áreas. Então, é uma combinação altamente sustentável e altamente interessante do ponto de vista ambiental. E ninguém está mencionando isso. Olha, o tempo é curto para tanta coisa, mas eu acho que o senhor vai ter que voltar aí, vai ser convidado para falar um pouco mais em outra oportunidade, porque essas informações são fundamentais. O senhor falou, muita gente não tem ideia, cadeia do leite, cadeia do ovo, etc. E tal. Então, e podem se transformar em oportunidades. Então, Rolando, depois a gente vai conversar aí, quem sabe fazer alguma coisa mais específica aí, tá bom? Não, perfeito. José, desculpe a brincadeira, ter brincado, chamado de Zen. Imagina, viu, Luiz, imagina só, eu sou filho de imigrantes italianos e tenho cara de alemão, todo mundo diz que eu sou alemão. Imagina, isso eu já estou acostumado. E o sobrenome parece aqueles sobrenomes asiáticos, né? Então está tudo em casa. Tá bom. Tá certo. Não, e muito importante, Aloysio e Sérgio, está dentro do nosso assunto aí, que é a cadeia de valor, né? Onde você falou cadeia do leite, cadeia do farelo, e aí a geração de emprego, a gente precisa realmente discutir isso. Eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo também, e assim, a gente tentar ser breve, porque a gente estourou o nosso limite aí já, né? O Jailson, inclusive, pediu desculpas, ele já precisou se ausentar, né? E aí vamos ao nosso mestre Ricardo, por gentileza. Não, ainda estou aqui, eu só queria pedir desculpa, porque eu tenho um compromisso, tá até falei inicialmente, mas eu vou. E você tem os contatos aí, quem precisar de mais informação, eu peço mil desculpas, mas é que eu já estava com um compromisso e já estou estourado aqui dele aqui. Muito obrigado, amigo. Valeu. Eu que agradeço a todos a oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Nada. Bom final de semana. Muito bom ouvi-lo, Sérgio. Eu também gostei de saber que a Conab está pensando grande. Nós precisamos de Brasil pensando grande aí nesse momento. Doutora Luiz, ainda bem que sobrei pouco o sobrenome dele, porque se tivesse brincado com o meu sobrenome, aí sim o senhor teria cometido uma gafe, porque me chamar de torto ia ser complicado.
Nós temos, de fato, assunto até amanhã e vou focar aqui, obedecer o nosso anfitrião aqui, Roland. Então, é falar o seguinte, doutor, muito pragmática e objetivamente. Senhor Luiz Raimundo, o que nós estamos fazendo para reduzir a dependência? A pergunta é essa, e assim, falei bastante. O governo está atento e está discutindo isso, tem vários caminhos, e o assunto está na pauta do governo, está sendo liberado pela SAI, pelo grupo interministerial, a ministra de longa data está preocupada com isso, tem feito esse discurso pela necessidade de produção nacional e está preocupada com o nada fazer ampliar a dependência externa, muito mais sobre o termo estratégico do que sobre, pontualmente, uma coisa que é balanço de fertilizante. Fertilizante nós vamos ter de qualquer jeito, importado ou não. Então, quando a gente pensa como agricultura, como agricultor, como agro, o que precisa é chegar o fertilizante na mão do cara. Se veio da produção nacional ou se veio do importado, sobre esse aspecto, para quem produz, o peso é menor. Então, é, de fato, uma coisa estratégia, já entrando aí na resposta do doutor Aloysio. Então, doutor Aloysio, claro, visão de Estado, sim. Claro que tem uma conversa maior. Claro que o governo está preocupado e quer pôr uns assuntos. Eu mencionei uma ação, que é o convênio estadual, e que aí chama a atenção. Esta questão e esta ação, pontualmente, que está sendo debatida, que está se encaminhando uma solução, que tem uma proposta de solução, está na mesa, tá? Depende da regulamentação dos estados, porque é a autonomia dos estados regulamentar a ICMS, mas só para ampliar o debate. Está vindo a reforma tributária, e nós vamos falar de IPI, e isso incide tudo no nosso business, tá certo? Então, nós estamos dentro. E não estamos falando só disso, nós estamos falando de questão econômica, nós estamos falando de prioridades de governo, nós estamos falando de recursos naturais, de poder aproveitar melhor as nossas minas, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de logística, nós estamos falando de linha de financiamento de crédito. Só para... Eu não quero enrolar, nós estamos falando de regulamentação, mas eu vou dar um número aqui, doutora Luiz, que é assim. Também a gente tem os estudos aí, o senhor provocou, tem estudo. Se a gente mudar de 7 milhões a produção nacional de tonelada, nós temos um estudo aqui que diz mais ou menos o seguinte: nesse período do convênio 100, até 24, 25, a safra 24, 25, 4, 5 anos que ele vai demorar para se digerir isso, se a gente produzir 2,7 milhões de toneladas a mais, nós estamos produzindo 7, passa a produzir, além dos 7, mais 2,7 milhões, a gente teria 20 bi de reais mais no PIB fertilizante. E isso, ano, e isso custaria um investimento, também tem que falar a verdade. Então, assim, não é um investimento barato, custa 45 bi. E o setor privado deseja investir, tem força, está chegando aí, empresa, a China está vindo, quer vir, chegou, e assim vem. Só que, obviamente, precisa política pública também. Então, é uma coisa grandiosa, é um desafio enorme, é um plano, de fato, que precisa uma visão de Estado. E uma coisa com muita maturidade para se discutir. Além do que os nossos players são totalmente díspares, né? Nós temos aqui multinacionais dos players mais importantes do mundo, Yara, Mosaic, né? Nós temos players brasileiros top, extremamente competitivos, Festpar, Euroquem, Fertilizante Tocantins, né? Nós temos os pequenininhos, nós temos o misturador, nós temos o não produtor, e sim o misturador, que esse também vê o tanto faz, está do lado do agricultor sobre esse aspecto. Se eu produzir no Brasil, se eu importei, na minha cozinha, tanto faz. Eu preciso produzir com qualidade, com inovação, com logística adequada, de tal sorte a ter competitividade, preço e qualidade lá na ponta para quem eu estou vendendo, né? Essa é a maior distribuição. Eu paro por aqui porque sexta-feira à noite, lamento, a gente teria muito para conversar mesmo. Já me sinto convidado e já respondendo, já está aceite aí para o Roadshow, quem sabe a gente se vê mais. Tá bom, obrigado. 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 Tentando caminhar aí para o final, alguém teria mais alguma consideração? Acho que não, né? Então, sexta-feira, Roland. Não, tá certo. Sexta-feira. Tem que mudar o dia aí para trazer aí o doutor Ricardo, o doutor Zen. Esse assunto não se basta. No corredor,
é fundamental aprofundar. O que eles falaram aqui você não lê em jornal. Não, perfeito, é fantástico, né? Eu vou fazer aqui um pedido, né? E uma sugestão aí, se for possível, disponibilizar essas apresentações e se autorizam, caso elas sejam disponibilizadas, que possam ir para o site da ADECOM, né? Se for possível, a gente coloca lá, se não, a gente dá o encaminhamento que for conveniente, né? E aí eu queria aproveitar para dizer, né, que a ADECOM está aqui para contribuir, né? Contribuir e agregar valor, né? Da mesma forma que nós contamos com os senhores, né? Com o doutor Ricardo, com o doutor Sérgio, contem conosco também, com a nossa equipe da ADECOM, com o pessoal do Itaqui, o pessoal da ferrovia, né? Nós estamos aí para um trabalho maior, um trabalho conjunto aí, tá? Mas somente agradecer mesmo e desejar a todos aí um ótimo fim de semana, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Ok. Roland, eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês, e a Conab pertence a todos os brasileiros. Por favor, os bancos de dados nossos são para vocês usarem, para a sociedade usar, e estamos sempre abertos a discutir, a ouvir sugestões e oferecer soluções. Um abraço a todos. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Obrigado, Roland. Tá, boa noite a todos aí. Bom fim de semana. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau. Grande abraço. Boa noite.